Gente, bom dia para todo mundo. Eu tirei o som aqui para a gente começar e a gente não se atrasar. Se me desculpem aí, interromper a conversa. A gente depois vai poder papear um bocado mais, tá bom? Inclusive, aproveitem quando hoje for começar o culto da tarde, como eu tenho feito, eu vou estar disponibilizando a, a sala mais cedo e também a gente, depois do culto, fica podendo bater um papo também, hoje ainda, tá? A gente deixa aí ligado para os irmãos papearem mais. Mas é bom ver o Luiz e a Eliane juntos. Há um tempo a gente não viu os dois na mesma imagem, né? Muito bom aí. Os demais todos sejam muito bem-vindos. Muitos irmãos com a sua câmera desligada. Perdão. Deve ter gente que acabou de acordar, tá com a cara toda inchada, né? Parece retiro espiritual, sempre agora, nossos cultos. Todo mundo com cara de casa, né? Igual quando a gente está no retiro, dorme junto, acorda junto. Isso é bênção, né? Vamos orar para a gente começar? Vamos falar com o Senhor? Obrigado, Pai, pelo privilégio de ter cada irmão, cada irmã aqui na manhã desse dia. Sou muito grato ao Senhor pelo privilégio de poder, mais uma vez, apesar de virtualmente, estar reunido com os meus irmãos, e eu agradeço muito ao Senhor, junto a cada um deles, por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza, abençoe aqueles que não podem estar conosco, em especial os que estão, ó Deus, enfermos, vamos orar por eles daqui a pouco. Também os irmãos que estão viajando, eu peço ao Senhor pelo pastor Marcos e sua família que estão em Itaocara. Abençoe, ó Deus, o William e a Suiane que também estão viajando. Se porventura outros irmãos, ó Deus, estão aproveitando esse feriadão aí para sair um pouco da cidade, ver algum ente querido, que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger, que o Senhor tenha misericórdia de cada um. E nós que estamos aqui, que o Senhor possa ser glorificado em nossa reunião, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, vai cantar uma canção hoje que a gente não costuma cantar muito em cultos comuns, mas eu quero muito aqui, junto com um sábio que botou o vovô no colo lá, ó, os demais irmãos todos aí, cantarmos Terra Feliz. É um hino lindo do Inário para o cantor cristão, aliás, o cantor cristão, né? É o número, para quem não sabe aí, 508, Terra Feliz. E tem um propósito nós cantarmos essa canção nessa manhã, nesse momento de reflexão, tá bom? Vamos adorar o Senhor com essa canção? Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões deste lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste, vou morar nesta terra celeste, ouvir, cantarei este lindo país, belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste, ouvir, vou cantar nesta terra celeste, ouvir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nesta linda cidade real. Meu ventura
farturas sem fim, vou gozar, vou gozar, vou gozar, nesta terra celeste, vou dessa terra celeste ouvir. Amém. Vamos desfrutar essa terra alegre um dia. Pastor, você está decretando a nossa morte, pastor. Esse hino a gente só canta em velório. Pois é, não deveria. Por que esperar velório para falar da esperança da vida eterna? Por que ter que esperar velório para pensar na eternidade? Não, não. Isso é uma coisa que criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, com saúde, sem saúde, com diploma, sem diploma, solteiro, casado, não importa, de viúvo, divorciado, brigado, Deus quer que você pense, a vida está passando. Eu queria justamente refletir com vocês sobre isso hoje um pouquinho, nessa manhã, preparando a gente para a nossa reunião de oração, né, entre grupos, que daqui a pouquinho teremos. Preste bem atenção aqui, como diria o teólogo chinês chamado Marco Júnior. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu gostaria muito que vocês hoje compartilhassem comigo de uma reflexão que o Senhor colocou no meu coração e que eu julgo muito importante para que a gente possa fazer nesse momento que estamos vivendo, a realidade que estamos passando, meus irmãos. E o meu tema para nós hoje é transitórios eternos. Transitórios eternos. Você pode dizer isso comigo em sua casa, para você se concentrar comigo? 1, 2, 3 e já. Transitórios eternos. Aí, pastor, tá parecendo coisa de legião urbana, esse negócio de paradoxo, né? Falar de uma coisa querendo falar de outra, aparentemente contraditória. Não, não é não. Eu gostaria que você pensasse comigo no seguinte, preste bem atenção. A extensão do isolamento, e nós temos vivido bastante tempo isolados, se não me falha a memória, já somamos 4 meses, ou estamos perto disso. E se passamos, passamos pouco, né? Mas a extensão do isolamento pode levar alguns a se acostumar com a realidade virtual. Isso é um perigo. Infelizmente, a gente poderia fazer com que as reuniões virtuais tomassem o lugar das reuniões presenciais. O transitório tomando o lugar do eterno, ao invés de apontar para ele e servi-lo. A nossa tendência, como seres humanos, é nos acomodarmos às situações. É incrível como que coisas até mesmo ruins podem se tornar cômodas para algumas pessoas, né? É o cônjuge maltratado que inicialmente fica revoltado, mas que por conta da extensão do maltrato e da covardia, do medo, da falta de atitude em relação aos maus tratos, passa a se acostumar e achar aquilo um novo normal. Se para coisas ruins isso se torna uma realidade, né? Vocês imaginem só o quanto que é difícil quando coisas boas que ajudam a gente podem servir para substituir o que é eterno, ao invés de servir. Coisas boas, como bem escreveu o pastor John Piper, podem ser chamadas de substitutos sagrados. Coisas que, legítimas como são, mas que são placas indicativas, são sinalizações, não são destino final, são parte do caminho, não a linha de chegada, passam a tomar o lugar do que é o nosso destino final. Nós cantamos agora que nós avistamos uma terra feliz, há mansões, os amigos, a vida com o Senhor, a eternidade é a nossa meta final. Irmãos, isso é muito sério. Melhor do que um ou outro, porque a gente poderia ficar aqui tentando colocar contra
o eterno do transitório, ou o transitório do eterno. Ou seja, não, vamos abrir mão de tudo que é transitório e só pensar na eternidade. Ou então, não, quem só pensa na eternidade não faz nada nesse mundo. Ao invés, então, de um ou outro, devemos refletir sobre situações e ferramentas transitórias que apontam para a eternidade. Transitórios eternos. Coisas que Deus permite que nós vivamos aqui e que apontam e já nos dão um antegozo do que será a glória eterna. Então, essas realidades se complementam, não se excluem. Por exemplo, eu gostaria que vocês vissem comigo aqui um verso da palavra. Eu vou projetar para vocês. Olhem aí, e quando eu pedir, vamos ler juntos? Vamos lá. No 3, em 3. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, verso 24. Esse verso do capítulo 65 de Isaías, ele fala de uma realidade muito bonita. Ele está nos dizendo que haverá um momento que antes mesmo que nós clamemos, Deus nos responderá. Estando nós ainda falando, ele nos ouvirá. É um texto que fala do antegozo celestial. Aliás, do gozo celestial. Da vida com o Senhor na eternidade. E esse texto, ele é muito interessante porque ele está dizendo para a gente o seguinte: haverá um momento em que não mais as orações que nos aproximam de Deus, porque orações são uma realidade transitória, são para essa realidade da agora. Antes mesmo que nós comecemos a clamar em oração, o Senhor nos responderá. Estando nós ainda falando, ele nos ouvirá. A ideia é de proximidade. Quando Cristo voltar e nós estivermos eternamente com o Pai, nós estaremos numa nova realidade, que é a realidade... me desculpem, olhar todas as câmeras, e eu sei que os irmãos estão num ambiente bastante descontraído, acaba me distraindo um pouquinho por conta de alguns irmãos mais distraídos. Eu vou fixar minha imagem aqui para eu só me olhar falando agora. É o desafio do orador que fala com os irmãos se mexendo aí. Pronto, agora eu não vejo. Mas eu peço sua atenção, por favor. Voltando então à nossa reflexão, a oração é uma realidade transitória. Ela é uma realidade que o Senhor nos deu, mas ela vai passar. Perceberam? A grande promessa de Isaías nesse verso é que não haverá mais a espera de que Deus venha nos responder por meio de uma oração feita há um tempo atrás, numa constante súplica apresentada a Ele, ininterrupta, incessante. Não, não. A gente mal começou a falar, o Senhor está do nosso lado, porque uma das marcas da nova realidade eterna será a presença perfeita e ininterrupta, completamente próxima do Senhor com a gente. Não fará mais sentido fechar os olhos, pensar em Deus por meio de Cristo, pedir ao Espírito que traduza as... Não, isso acabou. Oração é para esse tempo. Oração é uma realidade transitória. E eu não devo fazer da oração um fim em si mesmo. Quando eu passo a orar e achar que isso por si só já bastou. Porque eu orei, estou em comunhão com o Senhor. Não. Nenhuma ferramenta transitória é o que ela se destina. Ela é um meio para alcançar um fim. E a oração é uma fonte de intimidade com o Senhor num tempo em que ainda não posso estar com Ele como um dia estarei. João vai escrever sobre isso. A gente ainda não está com Ele. Ele virá. Ele haverá de vir. E quando Ele vier, aí sim nós estaremos com Ele para sempre, né? Essa é uma das realidades. Agora, olha só, a outra realidade que nós encontramos aqui no texto sagrado, eu gostaria que vocês também acompanhassem comigo. Deixa eu só colocar aqui
a telinha para vocês acompanharem o texto. Leiam esse texto comigo. 1, 2, 3 e já. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Que fantástico esse texto. Esse texto está nos dizendo agora aqui, irmãos, que hoje permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Nós precisamos de fé. Precisamos de esperança. Precisamos crer naquilo que não se vê. E precisamos ansiar, esperar por aquilo que tanto aguardamos, que é a nova vida em Cristo consumada na glória celeste, como cantamos. E precisamos do amor. É o amor que alimenta a fé e a esperança, inclusive, porque é o amor de Deus que produz o nosso amor por Ele. É o amor de Deus que nos convence do nosso pecado por meio do Espírito e nos faz ter fé na obra salvadora dEle. É o amor de Deus que alimenta a nossa esperança de que Ele não nos abandonará. Por isso que o maior deles é o amor. E mais uma coisa, o amor é eterno. A esperança e a fé não. Fé é para essa realidade. Eu preciso ter fé daquilo que eu não vejo, mas no céu eu verei Cristo face a face. Para que ter fé no Cristo que eu convivo perto, próximo, eternamente? Esperança? Como é que eu vou ter esperança no céu? Esperança é alguma coisa que você ainda não tem e que hoje você tem uma ânsia, um desejo, uma vontade enorme de que aquilo se realize. Você está no céu, na glória. Agora é só curtir o amor do Senhor, que é refletido no seu amor por Ele. Aliás, que faz com que o dele se reflita, seja refletido no seu por Ele. E então, você está vivendo diante do Senhor. Por isso que agora a gente precisa de fé, esperança e amor. Mas quando chegar a glória celeste, não precisa ter mais fé nem esperança. Para que você ter que ficar tendo certeza das coisas que não se veem? Né? A prova das coisas que não se veem. Para quê? Você está com Ele, face a face. Acabou essa necessidade. Estão percebendo? É um transitório que aponta para a eternidade, que nos prepara para lá. Mas eu não posso fazer da minha fé um ídolo, do tipo fé na fé. Aquela pessoa que fala, eu tenho muita fé. Tem fé na fé, não fé em Deus. Uma pessoa muito esperançosa. Mas esperançosa em quê? Se não tem o maior deles, que é o amor, se não tem a história de Cristo, se não tem a glória eterna, essa fé e esse amor não são nada. O próprio Paulo escreveu que se alguém espera em Cristo só para essa vida, se alguém tem esperança, se alguém espera em Cristo só para essa vida, se a nossa fé é só no Cristo para essa vida, nós estamos mortos em delitos e pecados, ninguém nos salvou, não há ressurreição dos mortos, nossa fé é vã a pregação, a vida não faz o menor sentido, cheia de fé e esperança. É a esperança do ateu, é a fé do gnóstico, do esotérico, do supersticioso, fé em coisas passageiras, infundadas. Não. A minha fé e minha esperança estão fundamentadas no amor eterno do Senhor. Mas é transitório. Eu não faço dessas coisas um fim em si mesmo. Mais uma para a gente poder meditar, e olha que interessante isso. Deixa eu colocar para vocês aqui 2 textos agora. Eu acho muito interessante observar. Eles falam da mesma realidade. Preste bem atenção aí. Esse aí, ó. João, escrevendo a sua segunda carta, escreve assim: ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Vejam só que passagem fantástica. João velhinho está escrevendo a senhora eleita na sua segunda carta, e ele fala, olha, eu tinha muitas coisas ali escrever, mas eu não quis fazer com papel e tinta. Pois ele, diz João, ele esperava ir visitar aqueles irmãos.
aquela igreja assim chamada por ele. E aí ele diz, conversaremos pessoalmente para que a alegria seja completa. Ele usa no original a expressão face a face. Na terceira cartinha dele, escrevendo para um homem, né? Ele escreve assim, muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. E então conversaremos face a face, pessoalmente. Meus amados e minhas amadas, vejam que nesses 2 versos de João, ele está dizendo o seguinte, olha, a gente está aqui conversando nessas cartas, na primeira e na segunda aqui, imaginando, né, João confabulando, elucubrando sobre a realidade, ele dizendo, olha, tá legal aqui, mas isso aqui não é um fim, isso aqui é um meio. Na verdade, o que eu quero é a comunhão face a face, tem coisas que a gente precisa estar pessoalmente juntos para tratar. E eu quero muito estar com vocês, mas eu quero estar com vocês de outro jeito. Né? O que era para ser aqui já está aqui, mas isso aqui não é o fim, isso aqui é só um momento. Captaram a ideia? Assim como a oração em Isaías, assim como a fé e a esperança em 1 Coríntios, agora nós encontramos aqui as cartas, o que o papel, tinta, a pena, no caso do nosso tempo hoje, a caneta, pode ser a caneta azul, azul caneta, fique à vontade, ou a impressora, ou o Messenger lá do seu Facebook, ou pode ser lá as nossas mensagens de WhatsApp, seja o programa do Zoom. Muitas coisas podemos fazer aqui, mas há muitas que a gente precisa entender, que precisamos continuar orando ao Senhor para que a presencialidade tome o lugar da virtualidade. Isso aqui não é um fim. Tomemos cuidado para que o transitório não tome o lugar do eterno. O transitório precisa fundamentar e nutrir o desejo pelo eterno. E isso me leva, irmãos, a 2 lições que eu gostaria de refletir com vocês. A primeira lição é que oração, fé, esperança, cartas, conforme nós vimos no texto de Isaías, de Corinto, de Paulo aos Coríntios, nas cartas de João, assim como nossos encontros virtuais, essas são maravilhosas realidades transitórias, entre muitas outras, que não devem ser nossa meta final de vida. Nossas famílias, se você olhar 1 Coríntios capítulo 7, né? A nossa igreja local é uma realidade transitória. Mesmo a presencialidade nos prédios de nossa igreja são realidades transitórias. Na verdade, nós olhamos para aquilo que ainda não se revelou, a glória futura. Precisamos olhar para o céu, precisamos ansiar por novos céus e nova terra. Não podemos deixar a nossa vida parada aqui. Essas transitoriedades são maravilhosas realidades, entre muitas que a gente não citou aqui, mas elas não devem ser nossa meta final de vida. Eu não devo fazer da oração o fim da minha vida, mas um meio de me aproximar do Senhor e de ansiar por vê-lo face a face por meio de Cristo. Eu não posso fazer da minha fé um ídolo, da minha esperança um ídolo, substitutos do amor do Senhor, senão aqueles que, sustentados pelo seu amor, me levam a desejar que esse amor consume a obra da cruz por meio da volta de Cristo, que me fará vê-lo face a face, abraçá-lo, os irmãos desde Adão e Eva até aqueles que virão na última geração antes da volta de Cristo. Eu preciso entender que a minha fé e minha esperança estão a serviço desse bem maior. As cartas de João, as cartas de Paulo, os textos lá da era do pós-exílio babilônico, ou mesmo anteriores ao exílio babilônico, toda essa revelação que Deus usou, a Bíblia Sagrada, para esse tempo, não pode se tornar um ídolo para a minha vida, senão a palavra inerrante que me faz ansiar pela glória futura, quando Deus me falará diretamente aos ouvidos, não mais por meio de um texto escrito. Assim também, nossos encontros virtuais devem nos ajudar a nutrir o desejo de estarmos, quanto mais cedo, dentro dos parâmetros que glorifiquem o Senhor, também
no exercício da nossa cidadania, de nosso cuidado e precaução por nossa saúde, nossos entes queridos aqui como igreja local. Devemos desejar estarmos juntos novamente. Não permita que esse momento substitua a sua vida com os seus irmãos. Não permita que esse momento tire de você o desejo de voltar a se reunir presencialmente. Não deixe que esse momento se torne um substituto sagrado, em que para você é melhor assim ser igreja. Não preciso estender a mão, não preciso sentir o calor do irmão, às vezes o seu cheiro que nem tão agradável em alguns casos, acontece. O irmãozinho está lá, veio do trabalho, quem sabe, foi para o culto direto, ou quem sabe alguma aflição que eu vou ter que compartilhar no olho a olho e ter que me desgastar emocionalmente. Olha como tá bom ficar diante de uma tela fria e quando eu não quiser eu desligo a minha câmera para ninguém me ver. E por favor, não é um recado para quem está com a câmera desligada. Cada um tem seus motivos, mas um deles poderia ser pecaminoso, que é eu não estou a fim de me envolver, eu não estou a fim de que me vejam, nem estou a fim de ver ninguém, na verdade. Foi um favor estar com o templo fechado. É a melhor religiosidade que eu já tive condições de participar. Se o seu coração está assim, é tendente a isso, eu queria dizer para você, se escandalizar algum dos irmãos aqui, me perdoem, mas é uma tendência minha. Eu sou bicho do mato. Eu gosto de isolamento. Mas eu não sou meu. Eu vivo não mais eu. E desde quando Cristo tomou conta do meu coração e da minha vida, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, deve ser buscada na minha existência. O que eu quero, então, é que o Senhor se revele através da minha amizade, do meu companheirismo, da minha presença. E se a minha face, se as minhas expressões, se a minha gesticulação, se o tom da minha voz vai ajudar meus irmãos, vivo não mais eu. O viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele não ficou numa tela celestial falando do amor de Deus. Ele veio e me permitiu na história ser marcado por sua imagem, a historicidade da sua obra nessa terra. Ele foi visto quando Paulo quis fundamentar para os irmãos a fé da ressurreição, capítulo 15 da 1 Coríntios, ele disse, Jesus foi visto, mais de 500 dos quais muitos ainda vivem, podem ir lá e perguntar, eles viram Cristo vivo. Cristo colocou-se à disposição dos olhos, do tato, ele permitiu Tomé tocá-lo, rebaixou-se a isso. E é uma forma de humilhação, de humildade que se assemelha a de Cristo. Quando eu saio do meu conforto individualista, isolacionista, e permito que os outros me ouçam, me vejam, e eu anseio por estar com os meus irmãos, além desse aparelho que é o meu telefone, meu computador. Que você, assim como eu, lute para não se acomodar às transitoriedades, fazendo-as substitutas para a realidade eterna, que já é apontado em nosso desejo de cada vez compartilharmos mais vida. A gente sabe que vida não é vivida atrás de uma câmera o tempo todo. Só youtuber, aqueles youtuberzinhos lá que fazem da sua vida um showzinho para ganhar dinheiro e entreter a gente. Só que nunca mostra uma briga da família. Nunca se mostram passando mal, vomitando no hospital. Nunca se mostram quando estão desiludidos com alguns amigos. Não revelam o que vai na sua mente, no seu coração totalmente. É só o que agrada a gente. Igreja é mais do que isso. Amém, irmãos? Entenderam essa palavra? Amém? Segunda lição. Opa, segunda. Aqui é a primeira, né? Agora é a segunda. Segunda lição. E essa que eu queria que vocês atentassem bastante para ela. Também. O bem maior não exclui, mas se mantém nas realidades transitórias. O fato de Isaías dizer que haverá um tempo em que a gente não precisará mais orar a Deus, porque Ele estará próximo de nós, não exclui a oração. Pelo contrário, essa esperança cristã é sustentada pela oração. O fato de que o amor sustenta a nossa fé e nossa esperança e um dia fará dessas ferramentas do Senhor para esse tempo obsoletas, não será mais necessário nem a fé, nem a esperança no céu,
Isso não quer dizer que hoje não precisemos da fé nem da esperança. Precisamos que o amor de Deus alimente a nossa fé. Cristo nos chamou a não sermos pessoas de pouca fé. Pelo contrário, Paulo disse que a pregação hoje é nos dada para que seja gerada em nós a fé. A esperança que não confunde é gerada por essa relação com o Senhor e nos mantém vivos por causa do amor do Senhor. Não é porque João queria estar com os irmãos face a face que não usou nada. Ele usou as cartas. Não é porque ele queria estar face a face que ele não tivesse nada para fazer à distância. Já que o face a face não era possível naquele momento, ele escreveu e usou o que tinha nas mãos para fazer. Assim também hoje. O fato de estarmos ansiosos para que as reuniões presenciais voltem, o fato de ansiarmos pela glória futura, não exclui aquilo que o Senhor de bom grado tem dado, as transitoriedades eternas, os transitórios eternos, aquilo que hoje sustenta meu anseio pela eternidade, que já planta no meu coração que será a eternidade. O bem maior não exclui, mas é sustentado pelo que o Senhor hoje deu como ferramenta para a gente continuar juntos. E hoje, irmãos, para quem anseia muito estar junto presencialmente, não faz sentido nunca estar reunido virtualmente. Como também não faria sentido uma pessoa que quer estar com o Senhor pessoalmente dizer que não vai orar porque essa coisa de distância não faz parte do seu perfil. Seria a mesma coisa que alguém dissesse que João, já que tinha muito mais anseio de falar coisas face a face, não precisava ter escrito nada, então. Não. É porque ele escreveu o que você e eu lemos hoje a carta dele, as cartas dele, aqueles trechos. É por causa da oração de muitos que nós viemos a nos convertermos. É por causa da esperança e da fé de muitos que nós fomos evangelizados. É por causa dos nossos encontros virtuais que tem gente se convertendo. Ontem, no encontro virtual, eu conversei com o seu Agenor. E foi uma bênção do Senhor na minha vida. Como foi bom ter aquela conversa com ele. Como tem sido bom compartilhar a vida com os irmãos. Não é o ideal, mas o ideal é sustentado por aquilo que é parcial, por aquilo que é transitório. E nós temos hoje o Zoom. Temos essas imagenzinhas que podem ser mostradas uns dos outros sem colocar os irmãos em risco. O que você está fazendo com isso? Com os transitórios que o Senhor tem nos dado? Sob pretexto de espiritualidade profunda, desenvolvida, que só quer o que é eterno, não se utilizar do transitório, isso só revela, na verdade, comodismo, falta de envolvimento, falta de amor verdadeiro. Porque o amor eterno do Pai deu a oração, deu a esperança, deu a fé, deu as cartas, deu o Zoom, deu o prédio, para que nós sustentemos a nossa certeza de estarmos para sempre juntos na glória eterna. Vai para lá, quem está no caminho para lá. E o caminho para lá são essas coisas que Deus deu para esse tempo. Os transitórios que apontam para a eternidade. Eles não se dissociam, eles apontam e fluem para lá. Quem não está aqui não pode chegar lá. Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor, pedir graça e misericórdia, para que a gente leve em consideração as ferramentas que o Senhor nos tem dado para compartilhar a vida nesse momento. Mas que não façamos disso substitutos. Que por meio disso, olhemos para a glória eterna, para aquilo que é melhor e é maior para a comunhão dos crentes e a glorificação do Senhor. Falemos com o Pai. Gere em nós, Senhor, esse anseio de estarmos contigo, que é bem melhor. Gere em nós, Senhor, o anseio de não fazermos de nossas famílias, nossas amizades, nossas orações, nossos estudos teológicos, um fim em si mesmo. Queira o Senhor que Cristo volte hoje e todos os meus livros de teologia sejam queimados.
Queiro, Senhor, que Cristo volte hoje e eu nunca mais preciso ouvir um sermão do pastor Augusto Nicodemos, do John Piper, do pastor Tony, do pastor Marcos. Queiro, Senhor, que nunca, do jeito que essa realidade é, eu necessite, ó Deus, de uma mensagem escrita, de um apóstolo, de um servo inspirado pelo Espírito. Porque se Cristo volta hoje, Pai, eu estarei com esses irmãos eternamente, face a face com Cristo, a imagem do Pai a quem eu oro, o Deus invisível. E será muito melhor. Não permita, então, ó Deus, que eu faça da minha família, da igreja local, mesmo os cultos presenciais, quaisquer coisas dessa vida, um fim em si mesmo. São transitórios, Senhor. Esses mecanismos que o Senhor criou para esse momento. Ao mesmo tempo, Pai, não permita que, enquanto a eternidade não chega, eu e meus irmãos venhamos desperdiçar esses transitórios que apontam para a eternidade. Nesse sentido, eles já plantam a eternidade em nós. É por causa da comunhão dos crentes, é por causa da oração, é por causa da fé, é por causa da esperança, é por causa, Senhor, de cada uma das ferramentas de nossas famílias, da igreja local reunida, que nós mantemos a chama da esperança da volta de Cristo. O próprio autor bíblico escreveu que a gente não deve deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes devemos nos aproximar, nos admoestando, nos cuidando, ainda mais quando vemos que o dia se aproxima. Ele associa a eternidade à transitoriedade. O que o Senhor deu hoje como ferramenta para que nós possamos trocar a vida, mesmo sendo agora, nesse tempo, uma tela. Isso é o que o Senhor tem nos dado, Pai, para que a gente possa crescer juntos, não nos dissiparmos, nos diluirmos, nos espalharmos, nos dispersarmos e perdermos o senso de pertencimento. Não, pelo contrário. Obrigado pelo Zoom. Obrigado porque a Quinta Igreja Batista pôde pagar uma conta desse aplicativo e melhorar a nossa transmissão para os irmãos. Obrigado por cada irmão e cada irmã que tem aprendido a lidar com seus aparelhos e usado para mais do que as trivialidades que porventura antes usávamos. E que agora, Senhor, muito mais pessoas estão usando seus aparelhos de telefone, seus computadores, suas smart TV, para mais do que apenas entretenimentos fúteis, mas para poderem cultuar juntos nesse tempo que a gente tem que cuidar da saúde separados fisicamente. Obrigado por esses transitórios eternos. Perdoa, meu Deus, perdoa os meus irmãos, quando nós ou passamos a fazer deles ídolos, fins em si mesmos, por causa de nossas comodidades, ou quando, ó Deus, os desperdiçamos sobre falso pretexto de piedade, de amor à presencialidade. Quando não fazemos o mais fácil, quando não somos fiéis no pouco, é bem difícil acreditar que seremos fiéis no muito. Que o Senhor venha sobre nós e nos dê a graça de glorificarmos o Senhor nesse tempo. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.